Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula bônus referente ao tema da sua primeira apostila de gastro, médio curso, Gastro 1. Dentro das doenças do esôfago, que a gente já estudou na aula presencial, a gente ficou sabendo de doenças, distúrbios motores, distúrbios inflamatórios e, por fim, distúrbios obstrutivos. Lembra que dentro dos obstrutivos a gente tinha um câncer de esôfago, mas existiam outros, tipo corpo estranho, divertículo. Pois então, o representante, mais um representante importante que pode cair na sua prova e que eventualmente a gente não comentou em aula, é o divertículo de Zenker. Por esse motivo, a gente traz ele aqui de uma forma mais especial, para ficar como um extra aí na sua formação. Mas só para poder começar aqui, para você relembrar um pouco as doenças do esôfago, o que é esôfago mesmo? Cara, esôfago é esse tubo de músculo que vai conectar a sua boca até a sua barriga. Simples assim. Um tubo de músculo. Mas lembra que a gente conversou na aula presencial? Poxa, é um músculo qualquer, tipo esse músculo aqui do braço, ele é estriado, eu controlo ele? Não. Aliás, um pedaço você controla, o outro pedaço não. Porque olha só, esse tubo de músculo, olha ele aqui. No terço inicial dele, a gente vai ter músculo tipo esse daqui, estriado, que você controla. Agora, nos 2/3 distais, são músculo liso, você não controla. Isso faz toda a diferença, por exemplo, no sintoma. Porque quando você pensa em disfagia, nem toda disfagia é igual. A disfagia que acomete o terço proximal do esôfago, ou seja, o músculo estriado, tem a ver com o seu controle. Quando você engole, você não consegue engolir. Então, esse tipo de disfagia a gente vai chamar de engasgo, disfagia de transferência. É a transferência do alimento da boca para o esôfago. Lembra disso. Disfagia de transferência, engasgo. Terço proximal, músculo estriado. Agora, a disfagia que acomete esses 2/3 distais aqui, não tem nada a ver com o seu controle. Poxa, é músculo liso. Então, quando o paciente sente, na verdade, o que ele vai referir é o entalo. Disfagia de condução. Você não consegue conduzir o alimento porque tem alguma coisa obstruindo. E é esse tipo de disfagia, de condução dos 2/3 distais, que está incluso o divertículo de Zenker. Um último conceito que a gente discutiu em aula também, mas aqui, propriamente dito, não vai fazer tanta diferença, a não ser para você lembrar um pouco do conceito de acalásia, é do esfíncter esofagiano inferior. Só para você lembrar rapidinho, esfíncter esofagiano inferior, ele não tem muita delimitação assim, é aqui, pá. Tem muitos conceitos, tem conceito endoscópico, anatômico, fisiológico, mas a gente admite que ele é mais ou menos 2 centímetros para cima e 2 centímetros para baixo da jegue, que é essa junção escamosa colunar. Para cima são células pavimentosas, escamosas, para baixo células colunares. Basicamente era isso a revisão inicial. Agora, o que é divertículo de Zenker? Cara, divertículo de Zenker, só para você relembrar, ele está aqui, ó, nos distúrbios obstrutivos. Lembra da acalásia? A acalásia não era lá embaixo uma hipertonia do esfíncter inferior por conta de uma aperistalse? Você destruía todos os plexos de Auerbach, em alguns casos de Messner também, acabava com a peristalse, o esfíncter não relaxava. Consequentemente, ele acabava ficando hipertônico. Então, divertículo de Zenker é muito parecido, cara, só que em uma altura diferente. Observa, ele também vai ser referido como entalo. Ele também começa aqui no músculo liso, só que é na parte de cima. Então, muita gente você vai encontrar em livro, em artigo, chamando assim, divertículo de Zenker é a acalásia cricofaríngea. Cricofaríngea? O que é isso? Cara, cricofaríngea porque ela é causada não pelo esfíncter esofagiano inferior, mas sim pelo músculo cricofaríngeo, que corresponde ao esfíncter esofagiano superior. Está sentindo a analogia? Além desse músculo, é importante você conhecer também o músculo tireofaríngeo, que vai formar, na verdade, definir essa área, esse triângulo de fraqueza, que tem como base o músculo cricofaríngeo
e como arestas os músculos tireofaríngeos, porque eles têm essas conformidades aqui, ó, oblíquas. Então forma tipo um telhadinho. Telhadinho, aqui é a base. Esse daqui está apertado, o que acontece? Comida se acumula para cima. Aqui a gente tem uma área de fraqueza, a comida vai acabar entrando nela. Por quê? Porque está hipertônico, ela tem que ir para algum lugar. Como aqui é a região fraca, puf, ele explode para frente. Então, hipertonia do cricofaríngeo ou acalásia do cricofaríngeo. Fez muita pressão, a mucosa vem, ó, sai um pouquinho para fora. Aqui, ó. Começou a se herniar. Herniação mucosa e submucosa. Foi aumentando a pressão, foi passando o tempo de doença. Isso daqui, ó, vai aumentando. A pressão, repara, né, o que está expulsando essa mucosa, essa submucosa, não é uma pressão aqui de fora. Não sou eu que estou puxando. Não. É um empurro. Está sendo empurrada de dentro para fora. Se eu estivesse puxando, eu ia chamar isso de força-tração. Lembra da física? Como eu estou empurrando, a gente chama isso de pulsão. Olha lá, um pouquinho mais para fora. Não é à toa que a gente classifica os divertículos de Zenker como divertículo de pulsão. Por que falso? É uma pulsão falsa? Não, nada a ver. Falso é porque sempre que a gente fala de divertículo, ele pode ser verdadeiro ou falso. Isso no esôfago, no cólon, no intestino delgado, tanto faz. Verdadeiro a gente vai ter quando ele é acometido por todas as camadas. Tipo, se nesse divertículo tivesse mucosa, submucosa, muscular e serosa, ele seria um divertículo verdadeiro. Mas não tem. Só tem um pouquinho, só tem um pedaço. Então ele é um pseudo ou um divertículo falso. Só tem submucosa e mucosa. O músculo ficou lá quietinho. Pegou? Porque pulsão, porque eu estou empurrando a força de dentro da luz para fora. Se fosse puxando, por exemplo, digamos assim, tem um processo inflamatório aqui fora, uma tuberculose, digamos, e aí inflamou, ele foi puxando. Seria um divertículo de tração. Existe isso? Existe. É o que a gente chama de divertículo médio esofágico, divertículo epifrênico. Eles são divertículos de tração. São menos comuns, não tem tanta importância assim na sua prova. Guarda essa imagem. O que isso parece, hein? O que isso parece? Imagina, ó, estou aqui com um saquinho para trás. Não parece o saquinho do Papai Noel? É isso. Divertículo de Zenker é tipo o saquinho do Papai Noel, que vai surgir justamente entre esses músculos que a gente já conversou. Em qualquer tipo de pessoa? Não. Ele é muito mais comum em idosos, a partir da 7ª década de vida. E faz todo sentido pensar isso, cara. Porque pensa bem, você tem uma hipertonia ali do músculo cricofaríngeo. Você acha que de uma hora para outra, da criança, ela fez força para engolir, pum, surgiu? Não, isso é com o passar dos tempos. Lembra de hérnia inguinal? Não é mais comum em idoso? Porque, poxa, o idoso vai fazendo a vida inteira força, força, força. Uma hora aquela região muscular de fraqueza, ela, não aguenta mais a pressão. E aí acaba formando uma herniação. É a mesma coisa aqui. Dificuldade para comer, engole força, engole força, engole força. No final da vida, não aguenta mais. A área de pressão, né, a área de fraqueza, ela hernia essa submucosa e forma o divertículo. Por isso que é mais comum em idoso. Isso aqui é uma doença de idoso. E o que o paciente sente? Imagina assim, um saquinho do Papai Noel, perto da sua boca, cheio de comida. Só que é comida que fica lá, ó, dias, semanas. Você acha que o divertículo é frigorífico? Você acha que ele é geladeira? Você acha que ele é geladinho, ele conserva bem os alimentos? Claro que não. Então essa comida que está lá dentro, meu amigo, fica podre, 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 inflama e fede. Se fosse lá embaixo, né, se estivesse acumulando lá embaixo, como é na acalásia, poderia até ter bafo, né, a halitose, mas menos um pouco, porque está longe da boca. Agora, isso daqui está perto da boca.
É no esfíncter esofagino superior. Cara, isso aqui dá um bafo danado. Então a clínica principal do paciente não vai nem ser a disfagia. Porque lembra que eu falei que ele é um distúrbio obstrutivo? Né? Ele dava entalo? Então, aqui não. Aqui a principal clínica é a halitose. Esse vai ser o nosso carro-chefe. Quando o paciente deita, aquele alimento sai naturalmente, né? Porque ele estava parado no saquinho. Se você deitou, deixou ele a 90 graus, vai sair. Só que com o paciente dormindo, e é um idoso que não acorda tão fácil assim, às vezes ele já tem até Alzheimer, já tem Parkinson, não sei. Poxa, isso sai, regurgitação. Ele regurgita, o que acontece? Engasga. Broncoaspiração. Pneumonias de repetição. Então isso aqui é típica doença do idoso. Tem disfagia? Tem, mas o carro-chefe vai ser a halitose, regurgitação e pneumonias de repetição. Como é que você faz para comprovar isso? Como que a gente fecha o diagnóstico? Lembra comigo. Na maioria das doenças do esôfago, que a gente fechava com o quê? Tinha que ver, né? Você tinha que encontrar ali o distúrbio. Quando era um distúrbio motor, por exemplo, de peristalse, você tinha que ver a peristalse. Então a gente pediu o quê? Manometria. Se fosse câncer, endoscopia. Como é que você faz aqui para poder ver o divertículo? Te pergunto, dá para ver com esofagografia? Poxa, dá. E aí, comparado lá às outras doenças do esôfago, tem até um sinal aqui que é muito parecido, muito característico. Olha só. Engoliu bário. Aliás, só um detalhe. Tem que ser bário? Que, poxa, eu vejo muito aí contraste iodado e tal. Dá para fazer iodo aqui, não? Tem que ser bário. Só falo bário no esôfago. Tem que ser bário. Cara, iodo, ele é líquido. Líquido. Você bebe, ele faz assim, ó. Você nem consegue ver. O bário não, cara. O bário é tipo um pozinho assim, que ele é meio pegajoso. Quando você mistura assim um pouquinho d'água, pede para o paciente beber, ele bate e ele vai devagarzinho no esôfago, vai colando nas paredes. Aí ele consegue desenhar melhor a estrutura anatômica do esôfago. Então guarda isso. Sempre que a gente fala de exame contrastado de esôfago, você vai usar bário. Se a gente estivesse falando de rim, sei lá, vaso, aí é iodo. Por quê? Porque ele é líquido. Você precisa que ele seja absorvido. É diferente. Pegou o conceito? Continuando. Ó, contraste com bário. Isso aqui está normal, ó. O esôfago está bonitinho. Ah, mas tem aqui um nível hidroaéreo. Não tem problema, cara. É só o início do esôfago. Até porque você arrota, né? Isso aqui está normal. Olha só o com divertículo agora. Começou a entrar, saquinho. Ó, obstruindo o esôfago para frente. Você acha que isso aqui não dá entalo? Não consegue engolir, cara. Ó, está desviando o esôfago, está obstruindo a luz. Disfagia de condução, entalo. Você acha que isso aqui é um sinal patognomônico? Ah, eu acho que não. Porque, poxa, para poder fechar a doença, eu tenho que ver, né? Então, eu acho que uma endoscopia precisaria, né? Porque eu, com a endoscopia, eu entraria lá e pá, tá aqui o meu divertículo. Não! Lembra desse conceito. Divertículo de esôfago, divertículo de Zenker, está contraindicada a realização de endoscopia. Assim como está contraindicado passar de sonda nasogástrica, cara. Sabe por quê? Você passa a sonda, nesse início aqui do exame, você não consegue ver muito bem, não. É meio que doideira lá, tu vai passando assim, ih, rapaz, não estou vendo aqui, pum! Aí você passa. Às vezes, quando você não consegue passar, você fala assim para o paciente, vai, engole aí, faz força para engolir. Para quê? Para passar do esfíncter superior. Só que essa doença está antes do esfíncter superior, poxa. Aí você pede para ele engolir, faz força, aí você cai com o endoscópio aqui dentro e fura. Cara, você imagina você furar um divertículo desse? Acabou, né? Virou iatrogenia. Assim como sonda nasogástrica. Ah, estou vomitando muito. Você passa a sonda, passa aqui dentro. Então, sempre que você tiver um paciente idoso no seu CTI, lembra de pesquisar, tá? Se ele tiver um divertículo de esôfago, você vai furar ele quando você estiver lá passando sua sondinha nasogástrica. Não dá mole, não. Aqui é diferente. Endoscopia não é o exame padrão ouro. O exame padrão ouro é a nossa esofagografia baritada, sim. Isso aqui é um sinal patognomônico. Poxa, mostrou o saquinho. Fechamos o diagnóstico.
Se fecha o diagnóstico, a gente tem que tratar. Como é que trata? Poxa, não é a acalásia do esfíncter esofagiano superior? Poxa, na acalásia não tinha que fazer uma miotomia? Aqui também. Então você vai fazer uma miotomia. E se esse divertículo for pequenininho, ó, pequenininho, menos de 2 centímetros, só a miotomia já resolve. Acabou. Agora, se ele for maior, aí você tem que abordar ele. Porque ele já é um saquinho chato. Já vai ser um saquinho que vai acumular bastante comida. E aí tem duas formas de a gente tratar. Ou você pode pegar o divertículo e fazer assim com ele, ó. Tá aqui o divertículo, né? Qual que é o problema? Comida vem, se acumula. Vem, se acumula. Vem, se acumula. Até porque você fica em pé, né? Você não anda de cabeça para baixo. Vem, se acumula. Força da gravidade. Poxa, se eu pegar esse saquinho e botar ele para cima, aí resolveu o problema. Porque a comida vem, passa direto. Vem, passa direto. Ela não vai conseguir entrar na luz. E se tiver comida dentro, ela já vai voltar para a luz, pela força da gravidade. Isso a gente chama de diverticulopexia. Olha como é que é. Levanta o divertículo e prende ele. Prende aonde? Na fáscia pré-vertebral. Você faz a incisão aqui no pescoço, cavuca, cavuca, opa, achei o esôfago, cavuca, cavuca, acha lá a fáscia pré-vertebral, né, que é uma parede bem fininha muscular, tem ligamento também na frente da vértebra, na frente do corpo da vértebra. Você vai dar um pontinho em um, pontinho em outro e amarra, acabou. Cirurgia mais rápida do mundo. Aqui, ó. Prende ele. Está virado para cima, não acumula mais comida. Essa é a mais conservadora. Por isso que a gente vai fazer até 5 centímetros. Quer dizer, maior do que 2, menor do que 5. A partir de 5 já é um sacão. Né? Às vezes você não vai conseguir prender ele, que às vezes não tem nem espaço. Já vai obstruir na parte de cima. Então o que você faz? Arranca. Faz uma diverticulectomia. Olha a diverticulectomia aqui, só para você ter uma ideia. Sacão, 6 centímetros. Poxa, vem, ó, corta ele. Pronto. Pô, mas vai ficar esse buraco aqui? Não. Esse buraco da área de fraqueza, né, que é o trígono de Killian. Olha ele aqui, ó, se você não conhecia. Olha ele aqui. Cricofaríngeo, fibras oblíquas do tireofaríngeo. Trígono de Killian. 2 arestas e a base. Nesse orifício, nesse defeito, você vai e fecha. Dá uns pontinhos, ó. Pontinho, 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 pontinho. Pontinho com músculo, pode ser com Vicryl mesmo, Vicryl 0 ou 2,0. Matou. Feito isso, a gente está tratado. Olha lá o trígono de Killian. Para fechar, última conduta aqui é uma coisa mais nova, mais atual, que a gente chama de endoscópica. O que acontece? Você tenta visualizar isso, você já sabe que tem a doença diverticular, né? Já tem ali o divertículo de Zenker. Você entra com um endoscópio rígido, não é endoscópio flexível lá, que é o que você costuma ver. Rígido. Aí você pega e, ó, tenta visualizar o divertículo. Pô, estou vendo 2 luzes ali, tá bonito. O de trás é o divertículo, o da frente é o esôfago. Aí você pega o rígido, mete um grampeador na frente dele e faz assim, ó. Tô vendo aqui, bonitinho, ó. Tô lhe vendo. Entra com uma pá dentro do divertículo, a outra pá no esôfago. Aí você vai, grampeia. Quando você grampeia, você une a parede da frente, né, da frente do divertículo com a parede de trás do esôfago. Quer dizer, você fez uma luz só. Resolveu o problema. Olha lá, ó. O que acontece? Você uniu as luzes. Aqui era a luz do divertículo, aqui era a luz do esôfago. Está unido. Agora não vai acumular mais comida, porque a comida cai para frente agora. Cai dentro da luz do esôfago. Pronto. Isso aqui é uma forma mais conservadora que a gente tem. Só que só dá para fazer com um divertículo maior do que 3 centímetros. Se ficou pequenininho, não dá não. Se for de 2 a 3 centímetros, você faz a pexia mesmo. Fechado? Feito isso, pessoal, olha só a questão, como é que cai para você. Qual é o local de origem dos divertículos de Zenker, ou também chamados de faringoesofágicos? Próximo ao esfíncter esofagiano inferior? Não.
Lembra, ela é a calásia do esfíncter superior, está fora. Acima do músculo constritor inferior da faringe ou esfíncter esofagiano superior. Não. Essa analogia aqui não bate. Na transição entre as fibras oblíquas do músculo tireofaríngeo, beleza, com as fibras transversas do cricofaríngeo. Bacana, esse aqui é a nossa resposta. Mas continua lendo, não dá mole não. Abaixo do cricofaríngeo? Não, é acima. Lateralmente ao platisma, poxa, nada a ver, o platisma, ele é aqui para fora, poxa, ele é interno ao platisma. Então, um gabarito para a gente, letra C. Mais uma questão. Regurgitação de alimentos, halitose, crescente dificuldade para engolir, vinham causando transtornos diários a uma senhora, aposentada de 74 anos. Lembra que é na 7ª década de vida? Desconfie. Naquela manhã, mesmo a contragosto, ela realizou uma bateria de exames complementares propostos pelo geriatra que a acompanhava. Ao final, foi-lhe sugerida uma miotomia endoscópica ao se detectar um divertículo de esôfago, cujo locus anatômico mais frequente é a... Qual é o divertículo de esôfago mais comum? De Zenker. Aonde que ele está? Esfíncter esofagiano superior, também chamado de acalásia do esfíncter superior. É um divertículo faríngeo. Essa ficou fácil, questão conceitual. Era isso, tá? Aula bem rapidinha. Agora, só para a gente relembrar rapidinho tudo do tema, para você ficar bem fixado na sua cabeça, vamos lá. Gente, divertículo de Zenker, o que é isso? É um pseudo-divertículo, porque ele só tem as camadas mucosa e submucosa, de pulsão, porque a força é de dentro da luz para fora da luz. De tração são os divertículos de esôfago, do médio esôfago e epifrênico. Qual é o trígono mesmo que a gente conhece? É o trígono de Killian, que é composto pelas fibras do músculo cricofaríngeo, que são transversais, e tireofaríngeo, que são as arestas do triângulo oblíquas. Qual é a clínica do paciente? O carro-chefe eu sei, o carro-chefe é a halitose, mas ele tem também disfagia e regurgitação. Às vezes o paciente sente aqui do lado também uma massa cervical. Ele palpa assim e fala assim, sentindo um negócio aqui. Ele aperta e engole. O que era isso? Comida. Então esse é um costume às vezes do idoso que está lá sentindo. Ele começa a comer, ele sente que está entalado aqui. O que ele faz? Ele pega e fala assim, ele aperta o saquinho, a comida volta e cai na luz do esôfago. Lembra que é sempre um idoso na 7ª década de vida. Exame padrão ouro, não é endoscopia, não é manometria, né? Não precisa ver ali que o esfíncter esofagiano superior está hipertônico, não precisa ver isso. Tem o saquinho, tem divertículo. Então o padrão ouro vai ser esofagografia baritada. Tratamento. Tratamento varia. Você pode fazer uma miotomia, que a gente faz em todos os casos. Pexia até 5 centímetros, né? Se tiver de 2 a 5 centímetros. Ou diverticulectomia a partir de 5 centímetros. Lembrando que, a partir de 3 centímetros, você pode também fazer, né, o grampeamento endoscópico desse divertículo. Galera, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Mais uma matéria dada, mais um ponto garantido na hora da prova. Espero que tenham gostado, grande abraço e até a próxima.